11. Gotículas. 3 de 16 governaram, mas agora reina o quebrado. Coletado em Xaxanã, ano de 1173, 84 segundos antes da morte. O indivíduo era um batedor de carteiras de origem irialiana, sofrendo de definhamento. A grande tormenta finalmente amainou. Era o crepúsculo do dia em que o garoto morrera, o dia em que Sil o deixara. Kaladin calçou as sandálias, as mesmas que tirara no primeiro dia, dos pés do homem mais velho, e se pôs de pé. Atravessou então o barracão lotado. Não havia leitos, apenas uma fina coberta para cada carregador, que deveria escolher entre se deitar sobre ela ou cobrir-se com ela. Ou congelava, ou sentia dores. Essas eram as opções dos carregadores de pontes, embora alguns tivessem encontrado outro uso para as cobertas. Eles as enrolavam na cabeça como que para bloquear as imagens, os sons e os odores, para se esconder do mundo. O mundo os encontrava mesmo assim. O mundo era bom naquele tipo de jogo. Chovia a cântaros do lado de fora e o vento ainda era constante. Clarões espocavam no horizonte a oeste, para onde o núcleo da tempestade havia se deslocado. Faltava mais ou menos uma hora para a calmaria, o momento em que já se podia sair sob uma grande tormenta. Bem, ninguém jamais queria sair sob uma grande tormenta, mas aquele era o primeiro momento em que era seguro fazê-lo. Os relâmpagos haviam cessado e os ventos eram suportáveis. Kaladin passou pelas serrarias escuras, curvado para enfrentar a ventania. Galhos jaziam dispersos por ali como ossos no covil de uma espinha branca. Folhas haviam sido coladas pelas chuvas nas paredes ásperas dos barracões. Kaladin patinhou pelas poças de água gelada que deixaram seus pés entorpecidos. O que era bom, pois ainda estavam machucados pela incursão de mais cedo. Ondas de chuva gélida se chocavam contra ele, encharcando seus cabelos e escorrendo pelo seu rosto até a barba desgrenhada. Ele detestava estar barbado, sobretudo porque os pelos lhe pinicavam os cantos dos lábios. Enche o saco mesmo. Barbas eram como filhotes de cães machados. Os garotos que ansiavam pelo dia em que teriam barba não sabiam como elas podiam ser incômodas. Dando uma caminhada, Vossa Senhoria? Perguntou uma voz. Kaladin levantou os olhos e viu Gaz encolhida em um espaço entre dois barracões. Por que estaria ali fora, apanhando chuva? Ah! A sotavento de um dos barracões, Gaz fixara um balde de metal, de cujo interior emanava uma luz suave. Ele havia deixado suas esferas sob a tempestade e voltara para recolhê-las. Era um risco. Mesmo um balde abrigado podia se desprender. Algumas pessoas acreditavam que os espectros dos radiantes perdidos assombravam as tempestades e roubavam esferas. Talvez fosse verdade, mas durante sua época no exército, Kaladin conhecera mais de um homem que se machucara procurando esferas sob uma forte tempestade. A superstição provavelmente tivera origem em simples ladrões. Havia meios mais seguros de se infundir esferas. Por um preço, cambistas trocavam esferas foscas por esferas infundidas, ou se podia pagar para infundir suas esferas com segurança em um de seus depósitos. O que você está fazendo? Perguntou Gaz. O homenzinho de um olho só apertou o balde contra o peito. Vou mandar enforcar você se tiver roubado as esferas de alguém. Kaladin lhe virou as costas. Raios partam. Vou mandar enforcar você de qualquer jeito. Não pense que pode fugir. Ainda há sentinelas. Você... Estou indo para o abismo de honra, disse Kaladin calmamente. Devido ao barulho da tempestade, sua voz mal podia ser ouvida. Gaz calou a boca. O abismo de honra. Ele baixou o balde de metal e não fez mais objeções. Havia certa deferência pelos homens que tomavam aquele caminho. Kaladin continuou a caminhar pelo pátio. Fidalgote, chamou Gaz. Kaladin se virou. Deixe as sandálias e o colete. Não quero mandar alguém ir pegar isso lá embaixo.
Caladin tirou o colete por sobre a cabeça e jogou no chão enlameado. Depois largou as sandálias em uma poça, o que o deixou só com uma camisa suja e uma grossa calça marrom, ambas tiradas de um morto. Sob o temporal, ele se dirigiu para o lado leste da serraria. Trovões ribombavam surdamente a oeste. A trilha até as planícies quebradas lhe era familiar. Ele já havia percorrido uma dúzia de vezes com as equipes de pontes. Não havia batalhas todos os dias, talvez uma a cada 2 ou 3, e nem todas as equipes tinham que participar em todas as incursões. Mas muitas delas eram extenuantes, tão horrendas que deixavam os carregadores aturdidos, quase letárgicos durante os intervalos. Muitos carregadores tinham dificuldade em tomar decisões. Isso ocorria também com homens em choque após uma batalha. Caladin sentia esses efeitos em si mesmo. Até mesmo a decisão de ir até o abismo fora difícil. Mas os olhos ensanguentados daquele garoto anônimo o assombravam. Ele não se obrigaria mais a passar por coisa semelhante. Não conseguiria. Ele chegou à base da encosta. Impulsionada pelo vento, a chuva lhe fustigava o rosto, como que tentando empurrá-lo de volta para o acampamento. Ele continuou andando até chegar ao abismo mais próximo. O abismo de honra, como os carregadores o chamavam, pois era o lugar onde podiam tomar a única decisão que lhes restava. A decisão honrosa, a morte. Os abismos não eram naturais. Aquele era estreito no início, mas à medida que avançava para leste, se tornava mais largo e mais profundo, com incrível rapidez. Após cerca de 3 metros, já era largo bastante para que fosse difícil transpô-lo com um salto. Uma escada de corda com degraus de madeira estava pendurada à beira do despenhadeiro, presa a espigões cravados na rocha. Eram utilizadas por carregadores com ordens de descer até o fundo, de modo a recuperar os pertences de homens que haviam caído no abismo durante alguma incursão. Caladin contemplou as planícies. Não conseguia ver muita coisa através da escuridão e da chuva. Não, aquele lugar não era natural. A terra fora quebrada e agora destruía as pessoas que a visitavam. Caladin passou pelas escadas, parou um pouco mais adiante e sentou-se à beira do abismo, deixando as pernas penderem sobre o vazio. Olhando para baixo, viu as gotículas de chuva que mergulhavam das profundezas sombrias. Caranguejos mais aventurosos haviam saído de suas tocas e perambulavam ao seu redor, alimentando-se com as plantas que lambiam a água da chuva. Lirin certa vez lhe explicara que as chuvas das grandes tormentas eram ricas em nutrientes. Guarda-tempos em Colinar e Vedenar haviam provado que plantas irrigadas com água da tempestade saíam-se melhor do que as plantas irrigadas com águas de lagos ou rios. Por que os cientistas ficavam tão entusiasmados quando descobriam fatos que os agricultores já conheciam havia gerações? Caladin observou as gotas de água que caíam no abismo, rumo ao esquecimento. Pequenas saltadoras suicidas. Milhares e milhares delas, milhões e milhões. Quem poderia dizer o que as aguardava nas trevas? Ninguém tinha como saber antes de se juntar a elas. Antes de saltar no vazio, deixando que o vento o levasse. Você tinha razão, pai, murmurou Caladin. Não se pode deter uma tempestade soprando mais forte. Não se pode salvar homens matando outros. Todos nós deveríamos nos tornar cirurgiões. Até o último de nós. Ele estava divagando, mas, estranhamente, sua mente parecia mais clara agora do que nas últimas semanas. Talvez fosse a clareza da perspectiva. A maioria dos homens passava a vida inteira conjecturando sobre o futuro. Pois bem, seu futuro agora estava vazio. Ele se voltou então para o passado e pensou em seu pai, em Tien, em decisões. Houve uma época em que sua vida parecia simples. Isso foi antes de ele perder seu irmão, antes de ser traído no exército de Amarã. Retornaria àquela época de inocência se pudesse? Preferiria fingir que tudo era simples?
Não. Ele não caíra com facilidade daquelas gotas. Ganhara cicatrizes, ricocheteara nos paredões, machucara o rosto e as mãos. Matara homens inocentes sem querer. Caminhara ao lado de indivíduos cujos corações eram escuros como carvões, e os adorara. Arrastara-se, subira, caíra, tropeçara. E agora ali estava ele, no final de tudo, entendendo muito melhor as coisas, mas não se sentindo mais sábio. Sentindo a decepção de seu pai se avultar sobre ele como as nuvens carregadas acima, Kaladin se levantou. Pousou um dos pés sobre o vazio. Kaladin! Ele se mobilizou ao ouvir a voz suave, mas penetrante. Uma forma translúcida flutuava no ar, aproximando-se sob a chuva minguante. Avançou, mergulhou e ergueu-se novamente, como se estivesse carregando alguma coisa pesada. Kaladin recolheu o pé e estendeu a mão. Sil pousou nela sem cerimônia, sob a forma de uma enguia celeste com algo na boca. Retomou então sua aparência de uma jovem, com um vestido esvoaçando em torno das pernas. Tinha nas mãos uma folha verde escura estreita, de ponta triforme. Leta nigra. O que é isso? Perguntou Kaladin. Ela parecia exausta. Essas coisas são pesadas. Ela ergueu a folha. Trouxe isso para você. Ele segurou a folha entre dois dedos. Leta nigra. Veneno. Por que você me trouxe isso? Perguntou ele asperamente. Eu pensei, disse Sil, recuando. Bem, você estava guardando aquelas outras folhas com tanto cuidado. Depois as perdeu quando tentou ajudar aquele homem na cela dos escravos. Eu pensei que você ficaria feliz se eu lhe desse outra folha. Kaladin quase riu. Ela não tinha noção do que fizera. Trouxera-lhe uma folha de um dos mais mortíferos venenos naturais de Roshar, porque queria fazê-lo feliz. Uma atitude ridícula e encantadora. Parece que tudo deu errado depois que você perdeu aquela folha, disse Sil em sua voz suave. Antes disso, você lutava. Eu fracassei. Ela se ajoelhou na palma da mão dele, enquanto seu vestido enevoado se enrolava em suas pernas e gotas de chuva lhe atravessavam o corpo, encrespando sua silhueta. Então você não gostou? Eu voei tão longe. Quase me esqueci de mim mesma. Mas voltei. Eu voltei, Kaladin. Por quê? Perguntou ele. Por que você se importa comigo? Porque sim, respondeu ela, inclinando a cabeça para o lado. Eu observei você, sabia, naquele exército. Você sempre procurava homens jovens e sem treinamento e os protegia, mesmo quando isso o colocava em perigo. Eu lembro. Vagamente, mas me lembro. Eu fracassei com eles. Agora estão mortos. Eles teriam morrido mais depressa sem você. Você deu um jeito de lhes dar uma família dentro do exército. Eu me lembro da gratidão deles. Foi a primeira coisa que me atraiu para você. Você ajudou aqueles homens. Não, disse Kaladin, apertando a letra negra entre os dedos. Tudo o que eu toco murcha e morre. Ele oscilou à beira do abismo. Trovões ecoaram ao longe. Aqueles carregadores de ponte, sussurrou Sil. Você pode ajudá-los. Tarde demais, ele fechou os olhos, pensando no garoto morto que vira mais cedo. Já é tarde demais. Eu fracassei. Eles vão morrer e não há como escapar. Que tal mais uma tentativa, então? A voz suave de Sil, de alguma forma, era mais poderosa que a tempestade. Que mal faria? Kaladin se mobilizou. É impossível você fracassar dessa vez, Kaladin. Foi você mesmo quem disse. Se todos vão mesmo morrer. Kaladin pensou em Tien, em seus olhos mortos fitando o céu. Na maior parte do tempo eu não entendo o que você fala, prosseguiu ela. Minha mente é muito nebulosa, mas acho que se você está preocupado em ferir as pessoas, não deveria ter medo de ajudar os carregadores. Como você poderia fazer mais mal a eles? Eu... Mais uma tentativa, Kaladin, sussurrou Sil.
Por favor. Mais uma tentativa. Homens amontoados no barracão com apenas uma manta para se cobrir, com medo da tempestade, com medo uns dos outros, com medo do dia seguinte, com medo do que o dia seguinte traria. Mais uma tentativa. Ele pensou em si mesmo, chorando a morte de um garoto que não conhecera. Um garoto que ele nem mesmo tentara ajudar. Mais uma tentativa. Caladinho abriu os olhos. Estava molhado e com frio, mas sentiu que uma minúscula chama de determinação havia se acendido em seu âmago. Esmagando a folha de letra negra em sua mão, ele a arremessou no abismo. Depois baixou a outra mão, a que estava sustentando o cio. Ela as uniu no ar, nervosa. Caladinho? Com seus pés descalços, chapinhando nas poças e pisando descuidadamente nas gavinhas dos petrobulbos, ele se afastou do abismo. A ladeira que descera estava coberta de plantas achatadas que se abriam como livros para a chuva. Folhas rendadas vermelhas e verdes conectando as duas metades. Esprenos de vida, pequenos pontos de luz verde mais brilhantes que sil, porém pequenos como esporos, dançavam em meio às plantas, driblando as gotas de chuva. Caladinho subiu a ladeira, abrindo caminho em meio à enxurrada, que formava pequenos rios. Chegando ao topo, retornou ao pátio dos barracões, que estava vazio, exceto por gás, que repunha num lugar uma lona rasgada. Caladinho se aproximou antes que ele o notasse. Quando o viu, o magro sargento franziu a testa. Covarde demais para ir até o fim, Vossa Senhoria. Bem, se você acha que eu vou devolver... Ele se interrompeu com um ruído engasgado quando o Caladinho avançou em um pulo e apertou seu pescoço. Gás levantou um braço, mas Caladinho o afastou. Deu uma rasteira no homem e o derrubou no chão rochoso, levantando borrifos de água. Assustado, Gás arregalou o único olho e começou a sufocar com a pressão em sua garganta. O mundo acaba de mudar, Gás, disse Caladinho, inclinando-se para ele. Eu morri naquele abismo. Agora você vai ter que lidar com meu espírito vingativo. Retorcendo-se, Gás olhou freneticamente ao redor, procurando uma ajuda que não existia. Caladinho não tinha dificuldade para mantê-lo no chão. Carregar pontes tinha uma vantagem. Se o carregador sobrevivesse tempo suficiente, desenvolvia músculos. Caladinho afrouxou levemente o aperto no pescoço de Gás, permitindo que ele arquejasse. Depois se inclinou ainda mais. Vamos recomeçar esta relação, você e eu, do zero. E quero que você entenda uma coisa desde o início. Eu já estou morto. Você não pode me ferir, entendeu? Gás assentiu vagarosamente e Caladinho lhe deu mais uma chance de respirar o ar frio e úmido. A ponte 4 é minha. Você pode nos designar tarefas, mas eu sou o líder da ponte. O antigo morreu hoje, então você teria de escolher um novo de qualquer forma. Entendeu? Gás assentiu de novo. Você aprende rápido, disse Caladinho, permitindo que o homem voltasse a respirar. Ele se afastou e, hesitantemente, Gás se levantou. Havia ódio em seus olhos, mas velado. Ele parecia estar preocupado com alguma coisa, algo além das ameaças de Caladinho. Eu quero parar de pagar minha dívida de escravo, disse Caladinho. Quanto ganha um carregador de ponte? 2 marcos claros por dia, respondeu Gás, amarrando a cara para ele e massageando o pescoço. Um escravo, portanto, ganharia metade disso. Um marco de diamante. Uma ninharia, mas Caladinho precisaria do dinheiro. Precisaria manter Gás na linha. Vou começar a receber meu salário, disse Caladinho. Mas vou lhe dar 1 marco a cada 5. Perplexo, Gás o encarou sob a luz tênue. Pelos seus esforços, acrescentou Caladinho. Que esforços? Caladinho se aproximou. Seus esforços para ficar longe do meu caminho, entendeu? Gás assentiu novamente e Caladinho se afastou. Detestava desperdiçar dinheiro em propina, mas Gás precisaria ter um lembrete consistente e constante de que devia evitar que Caladinho fosse morto.
Um marco em cada 5 não era muita coisa, mas para um homem que se arriscava a sair sob uma grande tormenta para proteger suas esferas, podia ser o bastante. Caladinho retornou ao barracão da Ponte 4 e abriu a pesada porta de madeira. Os homens estavam amontoados lá dentro, tal como os deixara. Mas algo mudara. Eles sempre tinham tido aquela aparência patética? Sim, tinham. Caladinho é que havia mudado, não eles. Teve uma estranha sensação de deslocamento, como se tivesse permitido a si mesmo esquecer, pelo menos em parte, os últimos 9 meses. Ele rememorou o passado, examinando o homem que fora. O homem que ainda lutava e lutava bem. Ele não podia mais ser aquele homem, não conseguiria apagar as cicatrizes, mas podia aprender com aquele homem, assim como um chefe de pelotão aprendia com os vitoriosos generais do passado. Caladim, o filho da tempestade, estava morto, mas Caladim, o carregador de pontes, era da mesma estirpe. Um descendente com potencial. Caladim se aproximou da primeira silhueta deitada. O homem que não estava dormindo. Quem conseguia dormir durante uma grande tormenta? Encolheu-se quando Caladinho ajoelhou-se ao seu lado. Qual é o seu nome? Perguntou Caladinho. Sil adejou para baixo e estudou o rosto do homem, que não parecia vê-la. Era um sujeito mais velho, de bochechas caídas, olhos castanhos e cabelos grisalhos cortados bem curtos. Sua barba era curta e ele não tinha marca de escravo. Seu nome? Repetiu Caladinho. Deu fora, raios, respondeu o homem, virando-se para o outro lado. Caladinho hesitou. Depois se inclinou e falou em voz baixa. Olha, amigo, ou me diz seu nome, ou vou ficar importunando você. Se continuar se recusando, vou arrastar você para a chuva e pendurá-lo no abismo por uma perna, até você me dizer. O homem olhou por cima do ombro. Caladinho assentiu lentamente, sustentando o olhar dele. Teft, disse o homem finalmente. Meu nome é Teft. Não foi tão difícil, disse Caladinho, estendendo a mão. Meu nome é Caladinho, seu líder de ponte. Após alguma hesitação, franzindo a testa confuso, o homem apertou a mão de Caladinho, que se lembrava vagamente dele. Estava na equipe havia algum tempo, pelo menos algumas semanas. Uma das punições para os carregadores de pontes que cometiam infrações era a transferência para a Ponte 4. Descanse um pouco, disse Caladinho, largando a mão de Teft. Vamos ter um dia duro amanhã. Como você sabe? Perguntou Teft, coçando o queixo barbado. Nós somos carregadores de pontes, respondeu Caladinho, levantando-se. Todos os dias são duros. Após alguma hesitação, Teft deu um leve sorriso. Kelec sabe que isso é verdade. Caladinho se afastou e foi avançando ao longo da fileira de figuras deitadas. Ele falou com cada um, insistindo ou ameaçando até que o homem lhe dissesse o nome. Todos resistiram. Era como se os nomes fossem a última coisa que possuíam e assim sendo, não devessem ser informados a troco de nada. Mas muitos pareceram surpresos, talvez até encorajados, pelo fato de alguém ter se dado ao trabalho de perguntar. Caladinho se aferrou àqueles nomes, repetindo cada um em sua mente e os guardando como pedras preciosas. Os nomes tinham importância. Os homens tinham importância. Talvez ele morresse na próxima incursão, ou talvez cedesse sob a pressão proporcionando a Amarã a vitória final. Mas ao se sentar no chão e começar a fazer planos, sentiu aquela minúscula chama ardendo em seu âmago. Era a chama de decisões tomadas e dos objetivos estabelecidos. Era a responsabilidade. Sil ateiçou em sua perna enquanto ele murmurava os nomes dos homens para si mesmo. Parecia encorajada, radiante, feliz. Ele não sentia nada parecido. Estava amargo, cansado e molhado, mas envolto na responsabilidade que assumira, a responsabilidade por aqueles homens. Então, agarrou-se a ela como um montanhista pendurado em um paredão rochoso se agarrava a seu último ponto de apoio. Ele encontraria um meio de protegê-los. Fim da parte 1.